até você se tornar consciente. O inconsciente continuará a dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Jung. Quantas vezes você já se pegou pensando que certas coisas pareciam estar destinadas a acontecer? Que uma coincidência foi tão significativa que parecia uma mensagem? Que alguém apareceu na sua vida no momento exato em que você precisava, mesmo sem entender por quê? Essas experiências nos tocam profundamente porque nos fazem sentir que há algo maior em jogo. Uma inteligência oculta, uma ordem que não é visível, mas que se revela em momentos de grande sensibilidade interior. Neste vídeo vamos explorar o que Carl Jung chamou de sincronicidade, um dos conceitos mais fascinantes da psicologia profunda. Vamos mergulhar na ideia de que o universo não é apenas um conjunto de eventos aleatórios, mas um espelho simbólico do que acontece dentro de nós. Você vai entender como certas situações e pessoas entram na sua vida quando você está verdadeiramente pronto para elas. Vamos falar sobre destino, propósito, tempo, encontros e o trabalho interior necessário para que aquilo que é seu realmente te encontre. Até o final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre o que significa confiar no processo da vida e perceberá que o que é para ser seu sim pode te encontrar, mas não antes que você se encontre primeiro. Prepare-se para uma jornada profunda, simbólica e transformadora, uma jornada de volta para si mesmo. Imagine que você pense em alguém com quem não fala há anos, e no mesmo dia essa pessoa te envia uma mensagem. Coincidência? Talvez. Mas e se isso acontecer repetidas vezes? E se você começar a notar padrões nos encontros, nos sonhos, nas decisões que parecem certas, sem nenhuma lógica racional? Carl Jung chamou isso de sincronicidade, uma conexão entre eventos externos e internos que não pode ser explicada por causa e efeito, mas que carrega um significado profundo. Para Jung, a sincronicidade é a linguagem simbólica do inconsciente. É como se o universo respondesse às nossas transformações internas por meio de acontecimentos externos. Quando estamos em sintonia com nosso verdadeiro eu, as coincidências deixam de ser apenas aleatórias. Elas se tornam sinais, bússolas, portais. Pense em um momento da sua vida em que tudo parecia estar conspirando a seu favor. Pessoas, oportunidades, ideias surgindo de forma inesperada, mas com um encaixe perfeito. Nesses momentos que sentimos que estamos no caminho certo, e isso não acontece por acaso. A sincronicidade revela que o mundo exterior não está separado da nossa psique. Quando fazemos um movimento genuíno de transformação interna, o mundo se reconfigura ao nosso redor, como um espelho invisível que reflete a alma desperta. Mas atenção! Sincronicidades não são apenas confortáveis. Às vezes o chamado vem através de crises, perdas ou reviravoltas. O sentido, nesse caso, está em olhar para o que essas experiências estão pedindo de você. Qual foi a última coincidência significativa que você viveu? Você estava atento o suficiente para percebê-la como um sinal? Ou deixou passar como algo banal? Reconhecer a sincronicidade é um exercício de escuta interna. Exige silêncio, presença e abertura. Exige confiar que a vida está o tempo todo dialogando com você, mesmo quando você não entende a linguagem. Porque talvez nesse exato momento, algo que parece pequeno está te apontando o caminho. E você só precisa se permitir ver. Você já se perguntou por que algumas coisas parecem inevitáveis? Como se uma força silenciosa estivesse guiando sua vida para um ponto específico, mesmo quando você tenta resistir. Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um potencial único, uma totalidade latente que busca se manifestar. A isso ele chamou de processo de individuação, a jornada interior de se tornar aquilo que você verdadeiramente é. O que é para ser seu vai te encontrar. Não é uma frase sobre passividade, mas sobre coerência profunda. Significa que à medida que você caminha em direção à sua essência, o mundo começa a responder. As experiências certas aparecem, as portas certas se abrem, mas isso não acontece sem esforço. É uma via de mão dupla.
O destino, nesse sentido, não é um roteiro fixo, mas um campo de possibilidades que se atualiza à medida que você se torna consciente. E o propósito não é algo a ser buscado fora. Ele brota de dentro como uma semente que precisa de espaço, tempo e escuridão para germinar. Jung disse: a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que seguimos segundo a voz interior. E essa voz, muitas vezes abafada pelas expectativas externas, começa a emergir quando você silencia o barulho da comparação e escuta o que realmente te move. Mas essa jornada é exigente. Ela pede coragem para abandonar a máscara da persona, a imagem que você construiu para agradar, e acolher a verdade mais crua sobre si mesmo. O propósito não é um lugar de chegada, mas um modo de viver em constante alinhamento com a sua essência. Quando você se aproxima disso, não há mais tanta necessidade de forçar. As coisas fluem com mais naturalidade. O que é seu te encontra, porque você também está se encontrando. Pare por um instante e se pergunte: estou vivendo de acordo com o que esperam de mim ou com o que é verdadeiro para mim? Essa é a pergunta que o destino sempre espera que você responda, e quanto mais sincero for nessa resposta, mais o caminho se revelará. Vivemos numa cultura que idolatra o controle, planejar, prever e executar. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, sentimos ansiedade, frustração, fracasso. Mas Jung nos convida a olhar para a vida com outros olhos. Para ele, há uma sabedoria natural nos ritmos do inconsciente, e tentar forçar esse processo é como arrancar uma flor antes de ela desabrochar. A individuação, o florescimento do verdadeiro eu, não pode ser apressada. É um processo orgânico, como a maturação de um fruto. Requer tempo, silêncio e paciência. Jung escreveu: nada muda até que se torne o que realmente é. Ou seja, só há transformação verdadeira quando você se rende ao que está emergindo de dentro, sem tentar controlar o ritmo. Aceitar o fluxo natural da vida é uma das atitudes mais maduras que se pode cultivar. Isso não significa passividade, mas confiança. Uma confiança ativa, que observa os movimentos internos com atenção e respeita os tempos da alma. Você já reparou como, muitas vezes, quando você finalmente solta o controle, as coisas começam a acontecer? Quando para de insistir, aparece uma solução inesperada. Quando aceita uma perda, nasce uma força que você nem sabia que tinha. Esse é o paradoxo da entrega. É ao soltar que você ganha. É ao confiar que você acessa recursos que estavam adormecidos, porque o inconsciente trabalha o tempo todo, mesmo quando você não entende os seus métodos. Aceitar o tempo da vida é aceitar a si mesmo em processo. É reconhecer que nem tudo precisa estar resolvido agora, que há lições que só virão quando você estiver pronto, e que talvez o que é para ser seu esteja esperando exatamente isso, sua entrega ao fluxo. Então, respire, solte e ouça. O tempo não é seu inimigo. Ele é o guardião silencioso da sua transformação. Algumas pessoas entram na nossa vida como se tivessem sido colocadas ali por algo maior. Há uma sensação de reconhecimento, de sincronia, de propósito. Não é acaso, é símbolo. Jung acreditava que o mundo exterior reflete o nosso mundo interior. Ou seja, nossos encontros mais marcantes não são aleatórios, são manifestações simbólicas do nosso próprio estado psíquico. Eles revelam partes de nós que ainda não foram vistas ou integradas. Um relacionamento pode ser uma ponte para a individuação. Muitas vezes, a outra pessoa carrega aquilo que você ainda não reconheceu em si mesmo, sua força, sua sensibilidade, sua sombra. E é justamente essa projeção que provoca o encantamento, ou o conflito. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, escreveu Jung. Nossos vínculos mais intensos, sejam eles de amor ou confronto, funcionam como espelhos vivos. Eles nos mostram de forma crua onde ainda precisamos crescer, mas há também aqueles encontros silenciosos, breves, que nos tocam de maneira inexplicável. Uma conversa no momento certo, um conselho que chega como um sopro,
uma presença que desperta em nós uma lembrança esquecida. Esses momentos, muitas vezes ignorados pela mente racional, carregam uma linguagem simbólica, a linguagem da alma. E talvez você já tenha sentido isso, que certas pessoas aparecem quando você mais precisa, que certas perdas abriram caminhos, que certos encontros mudaram tudo, não porque foram longos, mas porque foram precisos. A pergunta que fica é: você está atento aos sinais? Está disponível para ver o outro como um reflexo de si mesmo e não apenas como alguém a ser julgado ou idealizado? Quando você começa a viver com esse olhar simbólico, os relacionamentos deixam de ser meros acontecimentos e se tornam portais. Portais para o autoconhecimento, para a cura, para o reencontro com aquilo que é, de fato, seu. Existe uma ideia perigosa que circula de forma sutil, a de que basta desejar para receber. Mas Jung nos lembra que nada verdadeiramente significativo chega até nós sem um profundo trabalho interior. O que é para ser seu, sim, vai te encontrar. Mas você precisa estar pronto para encontrá-lo também. Não se trata de merecimento no sentido moral, como se houvesse uma balança de boas ações. Trata-se de maturidade psíquica, de preparo interno, de estar em contato com suas sombras, suas dores, suas limitações. Porque tudo aquilo que evitamos em nós mesmos nos impede de sustentar o que a vida quer nos dar. Imagine uma pessoa que deseja viver um grande amor, mas carrega feridas não curadas, padrões repetitivos, medo de intimidade. Quando esse amor chega, o que acontece? Ele escapa, ele assusta, ele se transforma em dor, porque o terreno ainda não está fértil. O mesmo vale para oportunidades profissionais, para momentos de expansão, para qualquer chamado da vida. O universo pode sim conspirar a seu favor, mas ele também testa sua profundidade. Por isso, Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O verdadeiro merecimento nasce dessa jornada interna. É quando você se alinha com sua essência, não com as expectativas externas, não com o ego inflado, mas com aquilo que é mais verdadeiro em você. O trabalho interior é como a escavação de uma mina, exige coragem para encarar a escuridão, paciência para remover as camadas e humildade para reconhecer que nem tudo está sob seu controle. Mas é nesse processo que se encontra o ouro da alma. Você está disposto a se preparar internamente para aquilo que deseja? A encarar sua sombra, seus sabotadores, suas feridas abertas? Porque o que é para ser seu não vai te encontrar enquanto você estiver disfarçado de alguém que não é. Vai te encontrar quando você for você por inteiro, sem máscaras, sem defesas, com verdade. O merecimento aqui não é prêmio, é prontidão. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, a transformação. Jung nos ensinou que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. Tornar-se inteiro, e para isso precisamos atravessar um processo de metamorfose interior, abandonar antigas crenças, desapegar de máscaras e renascer a partir do nosso centro mais autêntico. Mas transformação real não é um espetáculo, não acontece em um instante mágico. Ela se dá no silêncio dos dias comuns, nas escolhas pequenas que nos aproximam de quem realmente somos, no momento em que deixamos de reagir como sempre reagimos, no instante em que acolhemos a dor em vez de fugir dela, na coragem de dizer não ao que nos aprisiona, mesmo que isso nos deixe sozinhos por um tempo. Essa mudança começa na mente, mas não se limita a ela. É também espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo da palavra. Espírito como essência, como conexão com algo maior. Algo que não se vê, mas se sente. A vida, quando olhada com olhos despertos, se revela como um campo simbólico. Cada desafio, uma chance de crescer. Cada perda, um convite à rendição. Cada coincidência significativa, um lembrete de que não estamos separados do todo. Como escreveu Jung, o encontro com o self é o ponto culminante da vida. Essa jornada não é fácil, exige entrega, exige confiança, exige presença.
mas é justamente nela que reside a liberdade que buscamos, a liberdade de viver com verdade, com propósito, com paz. Você está disposto a se transformar, a abandonar velhos papéis, a confiar no processo invisível que está se desenrolando dentro e fora de você, porque no fim, tudo o que é para ser seu, de fato, vai te encontrar. Mas não como uma recompensa. Vai te encontrar como consequência inevitável de quem você se tornou. O universo sempre responde, mas ele responde à sua verdade, não à sua máscara. Ele responde à sua entrega, não ao seu controle. Ele responde quando você finalmente diz sim à vida como ela é, e não como você gostaria que fosse. Essa é a verdadeira alquimia interior, e essa é a maior sincronicidade, quando você se encontra consigo mesmo e a vida encontra você. Ao longo dessa jornada, atravessamos alguns dos ensinamentos mais profundos de Carl Jung, não como teoria, mas como espelhos para a nossa própria alma. Falamos da sincronicidade, esse sutil entrelaçamento entre o mundo interno e externo, onde nada acontece por acaso quando estamos verdadeiramente alinhados. Falamos de destino e propósito, da importância de nos tornarmos quem realmente somos e não quem esperam que sejamos. Exploramos a aceitação do tempo, a entrega ao fluxo da vida e a confiança no inconsciente como guia silencioso, porém sábio. Refletimos sobre os encontros e relacionamentos que surgem como professores ocultos e mergulhamos no trabalho interior, onde o verdadeiro merecimento é forjado, não como prêmio, mas como prontidão. Encerramos com o chamado à transformação, não como um ideal distante, mas como um caminho real, trilhado no cotidiano, quando nos abrimos para a inteireza do ser. Se algo tocou você neste vídeo, leve isso como um convite. Não para acreditar em fórmulas, mas para olhar para dentro com mais verdade. Porque, como dizia Jung, a sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. O que é para ser seu, vai te encontrar, mas só quando você estiver onde precisa estar, presente em si mesmo. O que a vida está tentando te mostrar agora, e você está pronto para escutar. Esse pode ser o começo de uma grande virada, e ela sempre começa dentro.